Graça e paz. Boa noite a todos. Hoje nós daremos início à nossa campanha Eu orei e Deus me ouviu. Você está preparado para aquilo que Deus tem para fazer no nosso meio? Eu estou preparado, porque Deus, Ele é Deus que ouve, Deus é Deus que escuta, Deus é Deus que está aqui nessa noite, pronto, disponível para ouvir as nossas orações. Você pode fechar os seus olhos? Feche os seus olhos, por favor, e ore comigo. Pai, no nome de Jesus, nessa hora nós oramos, nós clamamos o Teu nome e declaramos diante do Senhor toda a nossa dependência ao Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações de uma maneira muito especial. Que o Senhor venha fazer no nosso meio aquilo que o Senhor deseja. Que o Teu nome venha ser exaltado entre nós nessa noite. Em nome de Jesus, nós clamamos e declaramos que esta semana será uma bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa campanha Eu Orei, Deus Ouviu. Você é convidado a estar conosco 7 semanas, durante este período de 7 semanas consecutivas, você poderá estar conosco, buscando o Senhor, colocando a sua situação diante de Deus, e certamente você vai dar aqui o seu testemunho, certamente você será impactado por aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Olha, as nossas sextas-feiras, as nossas noites de propósito, elas têm sido marcadas por testemunhos impactantes. Eu poderia relembrar nessa noite um testemunho, o testemunho de uma sexta-feira que nós orávamos, que nós buscávamos ao Senhor, e o Senhor trouxe no meu coração algo a respeito de milagres. O Senhor trouxe algo muito especial no meu coração, que Ele estava derramando uma graça de milagres no nosso meio, e eu disse assim à igreja: eu estou sentindo cheiro de milagres. E no outro dia, no sábado, no outro dia seguinte, o Davi da Josi, infelizmente, ele sofreu um acidente grave, lá na BR. Só que Davi estava exalando o milagre. Davi estava com a fragrância do milagre. E o Senhor o livrou da morte. Porque Deus havia liberado sobre este lugar o cheiro do milagre. E quantos testemunhos nós já ouvimos aqui neste lugar a respeito do milagre de Deus. Hoje eu vou começar diferente a minha exposição bíblica. Por exemplo, eu vou começar contando a vocês o testemunho da Ana Cecília. Ela está, Ana Cecília. Vou começar contando a vocês o testemunho de Ana Cecília. Quando nós começamos o propósito aqui neste lugar, nós oramos e Deus nos escuta. Nós oramos e Deus nos ouve. A Ana Cecília conta o seu testemunho dizendo o seguinte: em 18 de setembro, descobri minha gestação. Desde então vivemos milagres. Olha que lindo, milagres a cada semana. Sou diabética, com histórico de pré-eclâmpsia e prematuridade na primeira gestação, na primeira gravidez. Escrevi o primeiro testemunho para glorificar o amor de Deus após o primeiro trimestre. Pois na primeira morfologia, no primeiro exame morfológico, havia riscos de má formação, restrição de crescimento e síndromes, então foram descartadas. Então aí nós já tivemos a nossa primeira vitória. Eu iniciei o segundo propósito, e agora apresento vocês a minha Ana Liz. Cadê a Ana Liz? Tá lá no outro andar? Cadê a Ana Liz? Gente,
Ah, está na barriga. E como entreguei nas mãos do Criador, os resultados da segunda, do segundo exame não foram diferentes. Minha filha está formadinha, sem risco de malformações e com riscos de prematuridade diminuídos. Logo, Annalise será apresentada pessoalmente, para que todos vejam as maravilhas e milagres do Senhor, pois o único capaz de dizer não está dizendo sim para essa vida. Vamos aplaudir o nome de Jesus? Olha que coisa extraordinária. Eu orei e Deus ouviu. O testemunho nessa noite da Ana Cecília, o testemunho do Davi, o testemunho do Lucas. O Lucas, cadê o Lucas? Olha ali o Lucas que se converteu na semana passada. Boa noite, graça e paz a todos. Me chamo Lucas e sonhava cursar educação física. Passei numa faculdade particular e me perguntava como pagaria. 2 amigas me convidaram para vir ao culto da noite de propósitos nas sextas-feiras. Eu estava na campanha da esperança. Fui gostando e decidi iniciar um voto. Foi quando começou a campanha à espera de um milagre. E as bênçãos começaram a chegar. Consegui o meu primeiro trabalho para pagar a faculdade. No fim do mês passado, o governo do estado disponibilizou bolsas. Deus tocou meu coração e eu me inscrevi. Quando saiu o resultado, fiquei receoso de olhar. E quando parabenizava meus colegas contemplados com a bolsa, um deles falou que meu nome também estava lá. Vamos aplaudir o nome de Jesus? Eu orei e Deus me ouviu. Lembro-me que o pastor falou certo dia: afaste-se de pessoas que fazem com que o seu milagre não chegue até você. Olha que legal, que bom saber que a palavra que nós falamos aqui no altar está caindo nos corações. E depois que me afastei de pessoas, depois que me afastei de certos lugares, depois que me afastei de certos desejos e vontades das coisas mundanas, tenho visto e vivido as bênçãos de Deus. Eu sei que há muito mais para chegar. Obrigado à família IBMC, obrigado à minha família e a essas 2 amigas pelo convite. Vocês me ajudaram e me fizeram reaproximar de Deus. Gente, vamos aplaudir a Deus mais uma vez. Aleluia! Que coisa linda! Hoje nós estamos começando a nossa exposição bíblica, pegando esses testemunhos, para reafirmar a vocês, que na noite de propósitos, aqui neste lugar, Deus está derramando uma unção de milagres muito especial, uma unção de milagres visível, uma unção de milagres palpável, uma unção de milagres tangível. Nós podemos ver, nós podemos sentir, nós podemos apalpar, porque Deus abriu as comportas do céu e derramou o seu milagre sobre este lugar. Quando nós olhamos para a história de Moisés, nós podemos notar que a história de Moisés também foi desta mesma maneira. Moisés, juntamente com o povo, ali no deserto, eles estavam enfrentando alguns bloqueios. Assim como todas essas pessoas que contaram seus testemunhos nesta noite, eles estavam enfrentando bloqueios. Algumas situações estavam travadas nas suas vidas. Só que quando eles encontraram a senha certa, Deus entrou
com a sua provisão e a sua providência. A nossa vida é desta mesma maneira. A nossa vida, ela é como essa mala, que para termos acesso a algumas vitórias, nós precisamos colocar algumas senhas. Nós precisamos do código certo. Nós precisamos da senha certa, para que possamos lograr êxito no escape certo, na vitória que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós lemos Êxodo 17, versículos 4 a 6, diz que Moisés orou ao Senhor, dizendo: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu a Moisés: vai adiante do povo, levando com você alguns dos anciãos de Israel. Pegue também a vara com a qual você feriu o rio e vá. Estarei ali diante de você na rocha em Horebe. Bate na rocha e dela sairá água para o povo beber. Moisés fez isso na presença dos anciãos de Israel. Quantas vezes na nossa vida nós estamos desta mesma maneira que Moisés estava no deserto? Ele estava lidando com o impossível diante dos seus olhos. Só que diante do impossível, Deus faz algo acontecer. Foi isso que aconteceu em meio àquele deserto. Deus é Deus que faz água sair da rocha. Deus é Deus que faz o impossível acontecer. Existe então uma saída secreta que se revela quando usamos a senha certa para as situações. Quando nós usamos o código certo para as situações que a vida coloca diante de nós, nós então encontramos uma saída secreta. Porque quando Moisés olha para aquela situação em que o povo está sedento, em que havia falta de água naquela jornada, ele olhava para ambos os lados e não enxergava nenhuma saída. Só que sempre haverá uma saída secreta se nós orarmos. A rocha era a saída secreta para Moisés, quando Moisés orou. Então você precisa compreender que você está começando a campanha certa. Você está no lugar certo, porque a oração é a senha certa para essa circunstância que você está vivendo. A oração é a senha certa para essa dificuldade que você está enfrentando. A oração é o código certo para essa enfermidade. A oração é a senha certa para essa tempestade que chegou dentro do seu lar. A oração consegue destravar essas circunstâncias que você está passando. Wesley disse certa vez que não há nada que Deus faça diante de pessoas que não se colocam à disposição da oração, que Ele não possa fazer. Deus, Ele corresponde à oração quando nós nos predispomos a buscar a sua face. Então, quais são as lições em tempos de deserto? Nesta noite nós estamos lidando com um cenário de deserto. Era com o deserto que aquele povo estava enfrentando. Talvez você chegou nesta noite também passando por um deserto. E o que nós precisamos fazer quando nós estamos enfrentando o deserto? Em primeiro lugar, não ceder à reclamação. Você está passando por um deserto?
Você está passando por um momento de dificuldade? Você está passando por um problema? Não ceda à reclamação. Olha o que diz Êxodo 16:3. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. A figura do Egito para o povo de Israel era a figura da memória traumática. E o povo de Israel estão agora resgatando com uma mente saudosa uma memória traumática. O Egito representava para Israel os piores capítulos da sua história, mas é isso que a reclamação faz conosco quando nós deixamos a murmuração tomar conta do nosso coração. Eles disseram que na memória traumática deles, que nos piores capítulos da história deles, eles sentavam ao redor das panelas de carne e comiam pão à vontade. Ou seja, eles estão chamando uma memória traumática de comodidade. Ou seja, eles chamam de comodidade o que era escravidão. Olha o que a murmuração faz conosco. Olha o que a murmuração faz conosco. A murmuração distorce a nossa visão. A reclamação distorce a nossa visão. É como se você tivesse um espelho. Só que este espelho, ele não é para refletir apenas a sua imagem, mas para refletir os seus sentimentos. E quanto mais você murmura, quanto mais você reclama, este espelho vai embaçando. Quanto mais você murmura, quanto mais você vai reclamando, este espelho vai embaçando diante dos seus olhos e você vai perdendo a visão do amanhã, você vai perdendo a visão do futuro. É isso que a reclamação faz conosco. A reclamação embaça a visão do nosso futuro. Só que desta mesma maneira, eu posso me colocar diante do espelho de sentimentos e começar a agradecer. Ao invés de murmurar, começar a ser grato. E quando eu então começo a ser grato, este espelho, ele vai ficando límpido. Ele vai ficando limpo diante dos meus olhos. E eu vou começando a ter uma visão melhor a respeito do meu amanhã. Por isso, nesta noite, não ceda à murmuração, não ceda à reclamação. Aquele povo era o povo que fazia parte da agenda da promessa, só que sempre eles murmuravam, sempre eles reclamavam. Mas que tal nessa noite transformar as suas murmurações em oração? Que tal nessa noite transformar as suas reclamações em oração? Você já pensou? Se a gente parar de murmurar do nosso cônjuge e começar a orar pelo nosso cônjuge? Você já pensou se nós pararmos de murmurar pelos nossos filhos e passarmos a orar pelos nossos filhos? Você já pensou se nós pararmos de murmurar pela enfermidade e começarmos a orar mediante esta causa de enfermidade que você talvez esteja enfrentando? Minha gente, o que na nossa vida nós precisamos fazer são substituições. Nós precisamos fechar nossa boca para a murmuração e começar a agradecer a Deus
porque a murmuração confisca o nosso coração de viver a promessa. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças a Deus mediante a todas as dificuldades. Deem graças a Deus em meio às tribulações. Deem graças a Deus em meio aos dias sombrios. Deem graças a Deus, porque a graça de Deus nos sustentará em meio às dificuldades que nós enfrentarmos. C.S. Lewis diz que as dificuldades muitas vezes revelam que nossa alegria estava ancorada em coisas transitórias. Só que a gratidão nos reposiciona, colocando a nossa esperança apenas em Deus. Olha o que a gratidão faz conosco. A gratidão nos reposiciona, colocando a nossa esperança apenas em Deus. Quando eu sou grato, eu não coloco mais o meu coração nas circunstâncias, eu coloco o meu coração em Deus. Quando eu sou grato, eu não coloco o meu coração nas dificuldades, eu coloco o meu coração em Deus. Por isso, nessa noite, nós precisamos repetir o que o apóstolo Paulo disse: deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças. Está passando por dias difíceis? Você está no lugar certo. Você vai orar, você vai profetizar, você vai abrir a sua boca, você vai declarar sobre essa situação que você está enfrentando, e certamente você vai viver aquilo que Deus deseja que você viva, que é o sobrenatural. Depois que eu então saio dessa zona de ingratidão, e não cedo à murmuração, o meu coração começa a experimentar aquilo que os céus já deliberou sobre a minha vida. E o que os céus já deliberou sobre a minha vida? O sobrenatural. Sim, é algo que você não é capaz de fazer. É algo que vai além do natural. Olha o que o texto bíblico diz em Êxodo 16:4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. Eu lhes farei chover pão do céu. Não. Eu não estou falando aqui do desenho, está chovendo hambúrguer. Tem um desenho em que uma cidade do interior começa a chover, a chuva é marcada por alimentos, né? E um dos personagens, que é o autor dessa fábrica, ele tem uma falta de controle. E o que começa a acontecer naquela cidade? Hambúrgueres gigantes começam a cair sobre a cidade. Eu creio que o autor desse desenho pegou Êxodo e essa passagem para poder escrever esse desenho, porque quem prometeu fazer chover comida dos céus foi Deus. Então Deus prometeu: olha, eu vou fazer chover pão do céu para vocês. Então nós vemos aqui esta palavra, esta figura de linguagem, demonstrando uma ação direta de Deus, que significa o seu ato sobrenatural. Este ato sobrenatural de fazer chover pão do céu para a nação de Israel. Foi isso que aconteceu no dia do dilúvio. Deus, com seu poder sobrenatural, lá em Gênesis capítulo 7, fez chover 40 dias e 40 noites. Foi isso que aconteceu com a oração de Elias. Depois de 3 anos sem chuva, Elias orou e começou a chover. Então Deus, com o seu ato sobrenatural, fez a chuva descer. E hoje você pode olhar para a sua circunstância, que é uma circunstância real. A sede era uma circunstância real para a nação de Israel.
Você tem uma situação real, mas eu gostaria de dizer a você que há uma solução sobrenatural. Para a minha situação real, há uma solução sobrenatural. Para a minha situação difícil, para o meu problema real, há uma solução sobrenatural. Vai ter curas que não vai vir da medicina para você. Vai ter curas que vai vir dos céus para você. Vai ter situações na sua vida que não é essa terra que vai resolver, mas é os céus que vai resolver. E é aí que Deus trabalha e age, porque Ele age no sobrenatural. E nós estamos num ambiente do sobrenatural. Nós não estamos lidando com o ambiente do natural. Nós estamos lidando com um ambiente em que um jovem traz o seu testemunho e olha para uma faculdade e ele vê que é impossível, mas ele começa a vir nesta casa, e ele começa a abrir o seu coração para Jesus, e Jesus vai começando a guiar a vida deste jovem, vai abrindo as portas para a vida deste jovem, e ele vai fazendo a obra de uma forma maravilhosa. Isso é o poder do sobrenatural. O poder do sobrenatural é o poder que trabalha na vida da Ana Cecília, que havia encontrado dificuldades no processo de gravidez. Quando o médico diz não, Deus vai lá e diz sim. Quando o médico coloca uma barreira, Deus vai e entra com a sua intervenção. O poder do sobrenatural é ver Kelly da forma que eu vi esses dias na UTI, e ela está aqui nessa noite conosco para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Isso é o poder do sobrenatural. O poder do sobrenatural vai onde nós não conseguimos ir. O poder do sobrenatural é, essa semana, sentar com o Gleicinho e ouvir o seu testemunho de quantos livramentos e cuidado que Deus já teve com a vida dele. Isso é o poder do sobrenatural, não é o poder do natural. Isso é o poder da intervenção dos céus. É sobre isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Quando nós temos um problema real, nós não podemos esquecer que sempre haverá uma solução sobrenatural. Por isso que você está conosco aqui nessa noite. Lembra que eu disse a respeito da oração? A oração é o quê? A chave, o segredo, o código certo para abrir a mala grande de dificuldades que nós enfrentamos e trazer a resolução do problema. Olha o que Charles Spurgeon diz: a oração é a chave que abre a porta do coração de Deus. Por isso que nós precisamos orar. Por isso que nós precisamos buscar ao Senhor. Terceiro, profetize. Abra sua boca com confiança. Olha o que diz Êxodo 3,17. Prometi tirá-los da opressão do Egito, para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, de todos os seus inimigos, para uma terra onde manam leite e mel. Observe o que o texto bíblico diz: prometi. Existem traduções que vão dizer assim: eu disse. Então, para que realmente eu venha experimentar esse sobrenatural de Deus em meio ao deserto, eu preciso confiar na fidelidade de Deus. Prometi. O que Deus já disse a você? O que Deus já te prometeu? O que Deus falou? Você precisa tomar posse de todas as palavras que Deus já disse a você. Não é na sua fidelidade que você deve descansar o seu coração.
Não é na fidelidade dos outros que você deve descansar o seu coração, é na fidelidade de Deus. Muitos aqui, se não fosse a fidelidade de Deus, já não estavam aqui. Lembra daquela canção? Não era para estar aqui, como que é? Como é que é? A igreja canta, puxa que a igreja canta. Tá. E onde eu colocar as mãos, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você Está aqui. mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde eu colocar as mãos, eu vou abençoar. Não chore. Levanta. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Nem era para você estar aqui. Você sabe por que você está aqui? Por causa da palavra, por causa da promessa, porque Deus disse, porque Deus prometeu, porque Deus um dia falou: prometi tirá-los da opressão do Egito. Você tem que profetizar nessa noite. Você tem que abrir a sua boca com confiança em cima daquilo que Deus um dia já falou com você. Você tem que hoje profetizar sobre o fim de ciclos negativos. É isso que nós aprendemos com este texto bíblico. Eu disse: eu vou tirá-los da opressão do Egito. Eu vou colocar um fim nos ciclos negativos que vocês vivem. Eu vou colocar o fim dos ciclos negativos que vocês vivem. Você tem que abrir a sua boca nessa noite, profetizar, falar: Senhor, eu dou um basta. Eu dou um basta nesse ciclo negativo que eu vivo. Eu dou um basta, Senhor, nessa fase negativa. Eu dou um basta, Senhor, nessa opressão que eu vivo. Eu dou um basta, Senhor. Você tem que falar. Você tem que liberar isso sobre a sua vida. Porque maior é o que está em nós. Nós somos mais do que vencedores. O meu Cristo não está pendurado numa cruz. O meu Cristo ressuscitou. O meu Cristo está vivo. O meu Cristo está vivo. E Ele vive para todo sempre. Ele reina para todo sempre. Tem coisas que nós não podemos depender dos outros para que nós possamos entrar noutra fase. Nós precisamos abrir a nossa boca e liberar. Por quê? Porque Deus tinha uma nova estação para eles. Olha, para uma terra onde mana leite e mel. Além das expectativas. Você sabe o que Deus quer fazer com a sua vida?
algo além das suas expectativas. Por quê? Porque os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Confie nele, porque o melhor dele está por vir. É sobre isso a nossa campanha. A nossa campanha é sobre orar e tomar posse de que Deus vai ouvir. Nós vamos orar e tomar posse de que Deus vai ouvir as nossas orações. Nós vamos orar e tomar posse de que Deus vai escutar o que nós estamos colocando diante dEle. Como o testemunho do Lucas, como o testemunho de Cecília. Por isso que hoje eu comecei diferente essa pregação, para mostrar para você, tem um Deus que trabalha aqui neste lugar. Tem um Deus que muda histórias, tem um Deus que intervém. Mas pastor, eu já fiz a campanha, já fiz uma, não vi resultado. Mas sabe qual que é a diferença? A diferença é que existem pessoas que se colocam na posição, e existem pessoas que não se colocam na posição. A diferença é essa. Existem pessoas que acendem o seu coração de fé, e existem pessoas que deixam o seu coração murchar. Existem pessoas que crêem, e existem pessoas que não crêem. Por isso que muitas vezes você ainda não escreveu o seu testemunho, porque às vezes você não tomou posição. Meus irmãos, eu quero liberar essa mesma graça que o Lucas deu testemunho aqui, que a Cecília deu. Essas 7 semanas você vai orar por causas que aparentemente é impossível. E é engraçado que o Lucas registrou a campanha da esperança. Depois ele disse a outra campanha, a espera de um milagre. Olha como Deus faz aqui neste lugar. Deixa eu te falar, Deus só quer ouvir a sua oração sincera. Não é oração religiosa, é uma oração sincera diante dEle. A oração que realmente você abre o coração. Você pode ficar de pé.